Boa noite, turma. Dando sequência às nossas aulas semanais da Residência em Medicina Intensiva do Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro. Hoje nós vamos falar sobre a infecção de bastonetes gram-negativos multiresistentes. Quem vai falar para a gente é o médico intensivista, Dr. Paulo Fernandes Tótola, que é preceptor dos meninos lá no Célio de Castro, coordenador do CTI adulto lá do Hospital Vila da Serra. Obrigado, Paulo, pela sua atenção e dedicação aí à aula para os nossos residentes e convidados. Peço a todos que deixem as câmeras abertas, áudios fechados. Paramos a gravação ao final para a gente poder conversar um pouquinho sobre trocar experiências. Lista de presença obrigatória para os nossos residentes e residentes convidados. Agradecemos aí a presença da turma da Unimed também, os residentes da Unimed BH, lá de Betim, mentira, é a Unimed Betim, cuja Cíntia é a preceptora deles. Obrigado, Cíntia, por convidar os seus meninos lá de Betim. São muito bem-vindos. A palavra é sua, Paulo. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Luigi, pela oportunidade mais uma vez. A aula é só um minutinho. Sim. Foi mal. É o cachorro aqui. Bom, gente, voltando. Bom, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. A aula é uma aula densa, extensa, né? Requer concentração e talvez reassistir, né, a aula. É, Especialmente quando na semana passada foi uma infectologista brilhante que deu a aula sobre uma bactéria, né? Aqui nós vamos falar de um grupo imenso, algumas delas mereceriam uma aula só para elas, pseudomonas, por exemplo, mas eu vou tentar passar aí da melhor forma possível, tá? Bom, então, gram-negativos resistentes são um grupo imenso, óbvio que eu priorizei aqueles que têm maior importância dentro da nossa prática hospitalar, né? Então, o roteiro da aula é o seguinte: eu vou fazer uma pequena introdução, vou falar um pouco sobre o gram negativo, né? Uma visão geral dos mecanismos de resistência, e depois vou entrar uma fase um pouquinho mais maçante, vamos dizer assim, mais pesada da aula, que é o extrato do guideline do IDSA, tá? Guideline esse que foi liberado em 2023 e teve atualização em 2024. Então, algumas coisas mudaram, eu trouxe para vocês essas modificações, né? É óbvio que essas modificações elas partem principalmente de antibióticos que ainda não estão disponíveis para a gente. Então, eu trouxe não só a primeira linha sugerida, como aquelas alternativas que a gente dispõe, tá bom? Então, eu passo aqui, depois dessa primeira introdução, até o item 3, para as do 4 ao 9 as bactérias ou grupos de bactérias de maior importância hospitalar. Bom, as referências são as orientações do BRCast, né, que por sua vez são basicamente adaptações do EUCAST, ou seja, são padronizações laboratoriais de detecção de mecanismos de resistência, de antibiograma e tudo mais. Esse módulo da Anvisa aqui, que eu sugiro muito para os residentes darem uma lida, esse item 2 aqui, tá? Alguns boletins da Anvisa e, finalmente, o guideline da EDSA do ano passado. Bom, então, só para situar a gente aqui na importância do tema, tem um relatório que agora já não é mais recente, né? Tem 10 anos aí, que prevê, né? E ele parece estar se confirmando, que a gente até 2050 vai ter as bactérias multiresistentes como uma das principais causas de óbito no mundo, tá?
é, inclusive com a estimativa disso ser mais importante em números absolutos que o câncer, tá? Então, mais gente vai morrer de bactéria que a gente não consegue tratar do que câncer. Olha o tamanho do problema, né? E desses, né? Então, enfim, além desses germes, dentro desses germes multiresistentes, tem vários, né? Outras bactérias, fungos, mas os BGN, eles são os principais. Tem alguns gram-positivos, tem fungo e tudo mais. Se você for pegar o apanhado geral de problemas, os BGN têm maior destaque nisso, né? Então, aqui eu trouxe esse gráfico, né, da projeção. Hoje em dia, mais ou menos 700 mil pessoas morrem nesse contexto de germes multiresistentes, a projeção para 10 milhões, né, quando o câncer está estimado em atingir 8,2. E aí, o problema é um pouco maior para a gente aqui, porque tem as superáreas, né, que eles chamam, que são o sul da Ásia, né, o Sudeste Asiático em especial, América Latina e Caribe, tá? Em que a gente são regiões que têm perfil de resistência de germes hospitalares e de comunidade muito ruins. Bom, e aí, aproveitando, só para dar um panorama agora mais nacional e atual, eu trouxe aqui algumas infecções relacionadas à assistência e a listagem do boletim da Anvisa. Esse boletim é um boletim que, né, a Anvisa recebe esses relatórios hospitalares de infecções relacionadas à assistência e vocês estão vendo aqui na listagem a primeira infecção de corrente sanguínea relacionada a catéter venoso central. Vocês olhem que o primeiro colocado aí provavelmente tem muito erro de diagnóstico, né? O Staphylococcus coagulase negativo, ele é o contaminante mais comum de amostra. Então não dá para saber qual é o tamanho do peso dele aqui, tá bom? O real peso. Então pode ter sido notificado com base em um diagnóstico errado. Boa parte disso aqui vai ser. É claro que dá para fazer infecção por estafilococco coagulase negativo, mas aqui provavelmente muita coisa é contaminação, não infecção. Bom, e aí a partir disso, excluindo esse estáfilo, quem vem em primeiro lugar é a Klebsiella. Aí depois a gente tem o coco gram-positivo e depois a cineto, pseudomonas, tá? Então, vocês veem o tamanho do problema aqui, né? O ranqueamento. E interessante notar que, ó, entre as Klebsielas listadas como causadores de infecção de corrente sanguínea, olha o percentual de resistência a cefalosporinas, 72%, carbapenem, 61%, o ceftazidima bactam, que é o Torgena, né, 50%, polimixina, 18%. É óbvio que existe um viés, né, gente? Notifica hospitais mais organizados, hospitais maiores, né, que provavelmente no corte geral do país, se você fosse somar todos os leitos, todos os casos, esse perfil aqui de resistência ia ser um pouco menor, né? Até quando você vê ali polimixina, na verdade foram testados 1.670, provavelmente testados aqueles que não responderam. Então, existe um monte de viés aí, não dá para interpretar esse dado do jeito que está aqui, de forma automática, assim, tá? Mas dá para ter ideia do tamanho do problema, né? Mesma coisa com infecção relacionada a catéter vesical de demora, tá? Então, Klebsiella, E. coli, Pseudomonas, Enterobacter, aí, os quatro primeiros são gram-negativos, tá? Bom, e aí por isso que a OMS emite em 2017 um ranking de prioridade na atenção de todos nós médicos, né, profissionais de saúde do mundo inteiro em relação à criticidade do problema da resistência bacteriana. Então, primeiro extrato ali, ele é composto por acineto, pseudomonas, e esse grupo de Enterobacterales, né, que compõe um grande grupo de bactérias, uma ordem com várias famílias e espécies que vocês vão né, lembrar. Em segundo lugar, aí o VRE,
marza, estáfilo, na verdade, até né, com resistência à vancomicina, enfim. E aí outros gram-negativos também, H. pylori, Campylobacter, que a gente não vai discutir aqui, tá? Bom, então só para relembrar o gram-negativo, a diferença, né? Vamos primeiro nos gram-positivos, ele tem a parede celular constituído por uma membrana, né, plasmática, mais próxima ao citoplasma, mas depois disso uma camada grossa de peptídeo glicano, tá? Permeada de ácido teicoico, que dá, é como se fosse a estrutura dessa fundação, tem alguma importância de toxicidade, tudo, mas é bem diferente da parede celular do gram-negativo, né? Vocês veem que tem uma primeira membrana, uma camada menor de peptidoglicano e uma membrana externa de lipopolissacarídeos, né? Então, não sei se vocês estão lembrados disso, né? Da faculdade e tudo mais, mas isso tem uma importância clínica muito grande. E aqui, só para relembrar como é que por que que vem esse GRAN, né? GRAN é o sobrenome do primeiro pesquisador que descreveu, não me lembro os dois primeiros nomes dele, mas primeiro você cora com um corante púrpura, depois você coloca o iodo, que é basicamente para fixar, depois você lava com álcool, e essa lavagem com álcool, ela só remove o corante púrpura dos gram-negativos, que tem a camada externa susceptível à remoção do álcool, né? E aí, junto com isso, vai o corante, tá? Depois você acrescenta a safranina, só para dar um destaque ali, não ficar, óbvio, difícil de ver a microscopia, né? Daí para frente você tem essa diferença. Então, o gram positivo é esse que fica roxinho depois na lâmina, né? E o gram negativo rosa, tá bom? Bom, e aqui eu trouxe um apanhado geral para vocês se situarem onde, né, o que que nós estamos falando aqui, tá? Então, gram negativo, ele tem várias possibilidades, ele tem várias divisões ali do formato celular, né? Então, eu posso ter um diplococo, tá? Então, tem moraxella, meningococo, tem os cocobacilos, Morphola-influenza, o pertussis, Pasteurella, inclusive o acineto, ele tem forma de cocobacilo e de bacilo, dependendo do meio que você está crescendo ele. Do outro lado, vou pular os bacilos, os bastonetes. Esse coma-shaped, né, que são os vibriões, né, as bactérias em forma de vírgula, que são Campylobacter jejuni, Vibrio cholera, H. pylori. Então, todos têm importância médica, tá, gente? Isso aqui que está aqui. Mas nós vamos concentrar hoje nos bastonetes, tá? E eles, por sua vez, eles se dividem, né? Se são fermentadores, e quando a gente fala fermentador, é fermentador de lactose, tá? Quando eu vou aqui para a parte do sim, geralmente é a família Bacteriaceae. Então, dentro da ordem Bacteriale, tem algumas famílias, e essa família Enterobacteriaceae tem essas bactérias muito comuns. Você vai lembrar, né? Coli, Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter, Serratia e tal. E do outro lado eu tenho umas mais selvagens, assim, distantes, né, do ponto de vista evolutivo. Então são outras ordens. Pseudomonas e Acineto tem uma ordem, não me lembro o nome, né? É, assim como as Stenotrophomonas, enfim. Então, só para vocês entenderem, né? Quando fala gram negativo, olha só como é que isso é bom esse fluxograma aqui para a gente organizar na cabeça o que nós estamos falando, né? Interessante que os meninos depois voltem nesse slide e procurem, é um negócio que ajuda a gente a se situar, tá bom? Bom, então o que vai ser abordado nessa aula?
as enterobacterales, que são, né, que é essa ordem aí que engloba algumas famílias, Enterobacteriaceae, a Morganelaceae, que é Morganella, Proteus, Providência, e Ercinaceae, que é Yersinia pestis e tudo mais, sendo que alguns deles a gente não vai dar tanta ênfase, e aqueles não fermentadores da glicose, que eu falei, Pseudomonas, acinetos, Stenotrophmonas, tá? Então, que a gente não vai falar? Treponema, Vibrio cholerae, clamídia, Neisseria, é, Bordetella. Isso aqui não é essa aula aqui agora, tá? Em outro momento a gente conversa. Bom, então, item 3, visão geral dos mecanismos de resistência. Vocês têm que entender, e pode parecer maçante, que não tem utilidade clínica, mas pelo contrário, tá, gente? Entender como é que funciona o mecanismo de resistência vai fazer com que você faça escolhas de antibiótico mais inteligentes, tá bom? Então, só para introduzir esse assunto, a bactéria ela pode ter uma resistência intrínseca, tá? Uma característica inata de de uma espécie, né, ao antibiótico, ou uma resistência adquirida, tá? Então, uma E. coli ela pode se tornar resistente ao meropenem, sendo que isso não é uma resistência intrínseca, né? Genômica ali, inata, isso veio de plasmídio, transposons, isso não é o que se espera do comportamento do uma E. coli. Exemplo, tá? Nós vamos ver vários aqui na frente. Bom, então esses mecanismos de resistência, eles têm basicamente quatro formas de existir. Uma, alteração da permeabilidade celular ao antimicrobiano, tá? Então, por ter aquelas membranas, aquelas paredes, esses antimicrobianos geralmente eles precisam de túneizinhos para entrar, tá? Dentro da célula. Então, esses túneizinhos, né, as porinas, elas podem se alterar, sofrer mutação e tudo mais, e por si só já gerar um mecanismo de resistência. Geralmente aqui nós estamos falando de mecanismo de resistência que tem ali um MIC, sobe o MIC e tudo mais, mas não necessariamente impede a utilização do antibiótico, tá? Expulsão dos antimicrobianos, são bombas de efluxo, né? Então a bactéria é esperta, ela desenvolve mecanismos enzimáticos também, mas ele não é que ele transforma ali, mas ele desenvolve mecanismos de expulsar toxinas. Isso evolutivamente para várias toxinas e elas vão se adaptando, corrida que a gente tem, né, contra elas, para desenvolver bomba de efluxo contra os antibióticos que a gente vai expondo é, essas bactérias, né? Alteração do sítio de ação do antimicrobiano, então o clássico é beta-lactâmico, ele age nas PBPs, né? São as proteínas que se ligam a penicilinas, mesmo que não sejam penicilinas, o nome ficou esse, tá, gente? São proteínas da parede que sofrem a ação dos beta-lactâmicos e impedem a formação dessa parede bacteriana, e aí tem lise, né? Torna aquilo susceptível, a bactéria explode, morre, tá? Então, se eu tenho alteração desse sítio, dessas proteínas, tá? E cada antibiótico, cada bactéria tem o seu grupo, né? Dessas PBPs. Se eu tenho alteração desse sítio, eu posso ter resistência. E aquele que talvez seja o mais badalado, mais comum, mais combatido, mais estudado, é a inativação enzimática, tá bom? Então, eu vou passar um pouco para frente para vocês entrar mais no tema da inativação enzimática, que ele é maior, mais extenso, tá bom? E importante que esses mecanismos podem coexistir na mesma bactéria, tá? Então, pode se tornar diferente, resistente a diversas classes de antimicrobianos, gerando perfil de multiresistência. E até direcionado para a mesma classe, elas mecanismos que não sozinhos não seriam suficientes para tornar aquela bactéria resistente, mas é aquilo que eu falei, às vezes alterou a permeabilidade,
seja, a porina mutou um pouco, entra menos, mas aí agora tem bomba de fluxo, quando eu junto as duas coisas, aí sim, o bicho é resistente, entendeu? Bom, eu não vou. Aqui, basicamente, é o texto daquilo que eu acabei de falar para vocês, tá? Então, da permeabilidade, das bombas de efluxo e alterações dos sítios de ação do antimicrobiano, tá bom? Então, agora eu queria dar um pouquinho mais de ênfase nessa inativação enzimática, tá? Então, é, eu posso ter alguns mecanismos enzimáticos em que eu tenho transferência de alguns grupos químicos, tá? Posso oxidar, mas principalmente o grande mecanismo enzimático é a hidrólise, que ocorre principalmente com os beta-lactâmicos, tá? E aí, ah, essas beta-lactamases, né, elas são as enzimas de maior importância clínica, tá bom? Então, é um grande grupo, tá, que a gente chama de beta-lactamase, ou seja, vamos situar de novo. Nós estamos dentro de mecanismo de resistência enzimático de hidrólise. Eu tenho um grande grupo que chama beta-lactamases, né? Tá bom? E essas beta-lactamases, elas são mais importantes nos gram-negativos, porque os gram-negativos, por terem aquela membrana dupla, aquilo eles conseguem concentrar mais enzima, mais beta-lactamases, no citoplasma. Os gram-positivos é como se aquilo fosse saindo da célula, tá? Então, por isso que a gente vê mecanismos de beta-lactamase muito mais importante nos gram-negativos, tá bom? Então, as beta-lactamases hidrolisam o anel beta-lactâmico, que é aquele grupamento da molécula que é comum aos beta-lactâmicos. Penicilinas, cefalosporinas, carbapenêmicos, todos esses são beta-lactâmicos que têm anel beta-lactâmico, tá? Beleza, mas aí entre essas beta-lactamases, a gente tem mais de uma classificação, tá, gente? Mas a mais clássica, mais antiga é essa de Ambler e funciona bem. A classe A possuem grupamento serina, na verdade a maioria tem grupamento serina, tirando as metal beta-lactamases, mas são as primeiras, né, descritas, penicilinases clássicas, vamos dizer assim, depois as ISBLs e tudo mais, e um pouquinho mais para frente, as carbapenemases, né? Serino-carbapenemases. Tem outras carbapenemases, como vocês vão ver. E entre elas, o que a gente chama de KPC, tá? Então, presta atenção no que eu estou falando. Entre as beta-lactamases, eu tenho uma classe que chama classe A. Essa classe A engloba um monte de tipo de beta-lactamase, entre elas as serino-carbapenemases. E dentre as serino-carbapenemases tem as KPCs, tá? Então, olha só da simplificação que geralmente se usa no dia a dia ali para o que é a realidade. Qual que é o dia a dia? Pô, isso aqui não responde a carbapenema. Ah, é uma KPC. Uma KPC. Não é assim longe de ser, tá, gente? O KPC é uma enzima importante, é uma beta-lactamase importante, mas está longe de ser sinônimo de resistência à carbapenema. Longe, longe, longe. Bom, depois a classe B são as metalo-beta-lactamases, tá? Então, a característica dela, em vez de ter um grupamento serina, ela tem dois átomos de zinco e elas têm uma importância muito grande, porque elas trazem um perfil de resistência até os novos beta-lactâmicos, torgena e tudo mais, tá bom? Tem várias diversas variantes dessas metalo-beta-lactamases, né? As primeiras foram descritas em New Delhi, né, e tudo mais, em Verona e até uma em São Paulo, tá? Se estima que pelo menos entre as pseudomonas é a variante de metalo-beta-lactamase mais prevalente no Brasil. Classe C.
são o que a gente chama de AMP-C beta-lactamase, tá? Tem um grupo, nós vamos falar só disso, tem um comportamento parecido com as ISBLs, mas elas têm uma dinâmica diferente com os antibióticos, vocês vão ver. E a classe D, que são as oxas, tá? Oxacilinases, é, tem importância grande também, tá? E geralmente elas estão junto com outros mecanismos enzimáticos e não enzimáticos, tá? A cineto tem muito disso aqui, tá bom? Então, essa introdução, né? Que eu julgo muito importante, de novo, aquele módulo 10 do Manual da Anvisa, eu acho que ele leitura obrigatória para vocês, tá? Vocês, quando eu falo, os residentes, tá, gente? Bom, então agora daqui para frente é a parte mais maçante, mais decoreba e tudo mais, que é o guideline do IDSA, tá bom? Então, primeiro nós vamos falar de ISBL. Então, ah, as ISBLs, né, são enzimas capazes de hidrolisar a maioria das penicilinas e cefalosporinas, tá bom? Mas não os carbapenêmicos e as cefamicinas. São muito comuns na nossa prática, né? Não inativam agentes não beta-lactâmicos, tá, gente? Então, é uma ESBL, cipro e tudo mais, o que não quer dizer que um bicho ISBL não possa também ter mecanismo de resistência contra quinolona, Bactrim, aminoglicosídeo. Pode sim, tá? E qualquer organismo gram-negativo tem potencial para abrigar o gene ISBL, né? Plasmídio, transposon e tudo mais. Mas eles são mais prevalentes, tem algumas bactérias que são mais espertas nisso. Coli, Klebsiella, Proteus e tudo mais. Então, são mais frequentemente associadas com esse perfil de ISBL. E aí, agora, de novo, já reforçando uma parte mais decoreba, né? Isso aqui, depois vocês peguem o guideline e meio que decorar mesmo, tiver dúvida no dia a dia lá, leitura é obrigatória, tem que ter esse PDF aí no WhatsApp próprio, salvo. Então vamos lá. Cistite não complicada causada por ESBL. O que é para usar? Para usar nitrofurantoína ou Bactrim, tá? Então, lembrando, cistite, né? Não é uma infecção urinária com repercussão clínica, complicada, obstruída, nada disso, tá? Eu posso alternativamente usar as quinolonas ou até mesmo um carbapenêmico, tá? Mas seu uso é desencorajado quando eu tenho antibióticos vamos dizer assim, mais básicos, né? Claro que o Bactrim tem uma série de efeitos, né? Mas para dose e tempo de duração que é necessário para tratamento de cistite, nem tanto, tá? Bom, mas aí quando eu estou diante de uma pielonefrite ou uma infecção do trato urinário complicada, aí eu posso até dar o Bactrim, mas aí entra as quinolonas, tá? Cipro e levo são opções. Carbapenêmicos são alternativas, especialmente se eu tiver com temor de alguma toxicidade, mielotoxicidade do Bactrim, ou é um idoso que não quer dar uma quinolona, já tá com delírio, sei lá, alguma coisa. Posso usar meropenem, mas, gente, o guideline, vocês vão ver, o tempo todo tenta economizar carbapenem, né? E aqueles que são considerados vilões aí, o pessoal fica muito cheio de dedo. Claro, tem que ter né, cuidado, cautela e tal, mas não é isso. Os aminoglicosídeos são opção para tratamento de pielonefrite e TU complicado. São antibióticos que desempenham muito bem em infecção em trato urinário, tá bom? É, olha só, se um carbapenêmico foi iniciado, começou meropenem empírico, e sai a cultura, é um ISBL e tem susceptibilidade ao Bactrim, ao Cipro, ao Levo, a transição é preferível do que completar um curso de tratamento com carbapenem, tá bom? Isso é mero. Veio em SBL, um E. coli SBL, e tem susceptibilidade ao Cipro, troca. Troca para você economizar o carbapenem, tá
tá bom? Agora, se for fora do trato urinário, o carbapenêmico é a droga de escolha, tá bom? Então, não vou tratar de forma preferencial uma pneumonia por ISBL com uma quinolona, tá certo? Quer dizer que vai sempre falhar? Não. Mas isso aqui é quem tem o melhor desfecho clínico nos estudos que compararam um contra o outro. Eu não lembro exatamente os estudos, o desenho de cada um desses tópicos, não, tá, gente? Mas aqui existe uma aceitação do board que fez a recomendação muito uniforme, tá bom? Bom, e sobre as ISBLs, o importante é o seguinte, um tempo atrás aí saiu alguma coisa do TASO, né? Às vezes alguma coisa questionada sobre o Cefepime. É, eles estão restritos ao seguinte cenário: você começou TASO ou Cefepime, paciente com terapia empírica, para uma cistite não complicada. O paciente está indo bem, melhorando sintoma, não sei o quê, e é uma ISBL, você não precisa trocar. Não precisa. Então, eu comecei empírico, não sabia. Saiu a cultura de 11 dias, o paciente estava bem, não precisa, tá bom? Mas se você tiver que escolher já diante do antibiograma, você não vai iniciar esses antibióticos, tá? E se, pelo contrário, se você tiver diante de uma pielonefrite ou uma infecção urinária, ainda que venha ali susceptível a tazocin, você vai trocar, tá bom? E ah, a mesma recomendação para infecções fora do trato urinário, né? Pneumonia, por exemplo. Não vai tratar a pneumonia com tazocin, se for uma ISBL. É, então, e aí outro tópico é, qual é a combinação de beta-lactamos mais inibidor de beta-lactam mais cefiderocol? Isso aqui são os novos, tá? Beta-lactâmicos. Então, o painel sugere que ceftazidime, avibactam, meropenem, valprorbactam, e cefidérocol sejam preferencialmente reservados para tratamento de infecção que tenha resistência ao carbapenema. É como se ele fosse tentando sempre jogar para baixo. Eu posso tratar uma pneumonia por ISBL com torgeno? Vai matar? Vai matar. Mas eu vou estar queimando cartucho, tá? Então, não é para usar. Resumo. Para cistite, nitrofurantoína ou Bactrim. Para pielonefrite, ou ITU complicada, Bactrim ou quinolona. Saiu do trato urinário, carbapenema. Pouco espaço para tazocin e cefepime. E os novos beta-lactâmicos, é, né, cefiderocol, nova cefalosporina, são reservados para resistência a carbapenema. Ponto. Acho que deu para entender bem aí, né? Bom, agora a AMP-C. A AMP-C tem um comportamento interessante, que é o seguinte, falei que ela tem mais ou menos aí, né, um padrão de resistência que parece do ISBL, mas ela tem um comportamento interessante que ela pode ser hiperexpressa, tá? Especialmente quando eu exponho a bactéria a alguns beta-lactâmicos, tá? Alguns têm destaque, tipo ceftriaxona e tudo mais, outros menos, tá? E aí, esse comportamento fez, durante muito tempo, a gente ter alguns grupos, grupo CESP, MySpace, não sei o quê, que eram essas bactérias que tinham, em tese, esse comportamento. Depois que a gente estudou mais, afunilou um pouco, restringiu um pouco o grupo em que é necessária cautela, o ajuste do tratamento pela possibilidade de hiperexpressão de AMP-C, tá? E aí esse grupo reduziu para três bactérias, Enterobacter cloacae, Klebsiella aerogenes e Citrobacter freundii, tá? Então, só ter atenção aqui, a Klebsiella não é pneumonia, é a aerogenes, tá? Então, sempre lembrar disso aqui, porque não é incomum, já vi algumas vezes paciente com Klebsiella aerogenes, com um antibiograma mostrando susceptibilidade ao ceftriaxona, tomando ceftriaxona, tá? Que é uma droga aí que a gente usa pra caramba, né?
boa droga e tal, mas aqui ela não deve ser usada, tá bom? E qual que é a diferença do guideline de 2023 para o de 2024? Eles se referiam a esse grupo como o grupo de moderada a alta probabilidade de hiperexpressão de AMP-C, agora só se restringir a falar moderada probabilidade. Importância não se sabe, né? Assim, foi só um ajuste de. Tá? Então, aqueles que historicamente tinham esse reconhecimento, Serrate, Morganello, Providência e tudo mais, eles até existe alguma hiperexpressão e tal in vitro, mas não houve mudança de desfecho clínico quando expostos àqueles antibióticos que eram contraindicados, né? Então, não tem importância clínica. Os que tem são esses três assinalados. Bom, É, aí nós temos, que eu falei, alguns antibióticos, eles são indutores da AMP-C, né? Então, amoxicilina, cefalosporina de primeira geração, ceftriaxona, é, tazocin, né? Uns mais, outros menos, né? Mas tem capacidade de indução e são susceptíveis à hidrólise, tá? Então, eu estimulo e é um antibiótico que, quando diante dessa AMP-C hiperexpressa, ele é hidrolisado. Então, a receita do desastre, né? O cefepime, ele também estimula, né? Ele induz, mas ele, por sua vez, ele é resistente à hidrólise, não AMP-C, tá? Então, ele é uma oportunidade de utilização de um beta-lactâmico, de uma cefalosporina, que, apesar de induzir, é resistente à hidrólise. Então, tanto faz, o desfecho clínico da utilização é bom, tá bom? E os outros grupos, quinolonas, aminoglicosídeos, tetraciclinas, Bactrim, não induzem e não são hidrolisados pela AMP-C. Então, qual o papel de ceftriaxona, tasa e cefepime? A trinca aí, né? Ceftriaxona não é para usar, tazocin não é para usar, e cefepime é para usar, tá bom? Então, se você tiver diante da Enterobacter, Cloacae, Klebsiella aerogenes, Citrobacter fraundi, tiver lá com ceftriaxona, você vai mandar essa na corrida de leito, que é para trocar para cefepime. O pessoal vai ficar sem entender, você vai explicar que é pelo risco de hiperexpressão de AMP-C, uma vez que o cefepime, apesar de induzir um pouco, ele é resistente à hidrólise, tá bom? Guardem isso aí que vocês vão mandar essa na corrida de leite. Bom, qual o papel dos novos beta-lactâmicos, né, com inibidor de beta-lactamase, e os antibióticos não beta-lactâmicos? Então, vamos lá. É, vamos restringir aqui ao Torgina, né? Ceftazidime e avibactam. Devem ser preferencialmente reservados para o tratamento que tenha resistência ao carbapenema. De novo, gente, dá para tratar bicho que tenha C ou Enterobacter cloacae com Torgina? Dá, mas não é para usar. Nitrofurantoína, Bactrim para cistite, mesmo esquema do ISBL. Quinolonas são alternativas, né? Aminoglicosídeo também, para todo o espectro aqui, né? Cistite, pielonefrite, teu complicada, tá? Então, segue mais ou menos o mesmo esquema das ISBLs aqui para os antibióticos não beta-lactâmicos, né? Então, resumo. Enterobacter, Cloacae, Klebsiella aerogenes, Citrobacter fraundi. Improvável superexpressão daqueles previamente considerados, né? Serrate. Opção de tratamento preferido para cistite, nitrofurantoína, Bactrim, pode usar quinolona. Naqueles que o potencial de nefrotoxicidade for aceitável, a minoglicoside também é uma opção. Lembra que eu falei que não é para, né? Tem gente que morre de medo de aminoglicoside. Não é assim, tá? Dá para usar. O papel do Bactrim e as quinolonas, o tratamento da AMP-C fora do trato urinário não foi formalmente avaliado, então ele se restringe, a recomendação é principalmente para infecção do trato urinário, tá bom? Então, fora do trato urinário,
eu não vou usar quinolona e tudo mais, aí infelizmente entra o carbapenem, tá bom? Bom, aí nós estamos subindo a escada, né? Agora, Enterobacterales resistente a carbapenem. Bom, então, o CDC define essas bactérias como resistentes a pelo menos um antibiótico carbapenêmico ou que produz uma enzima carbapenemase lá descrita, pode ser PCR, que viu, identificou a enzima, enfim. Carbapenêmicos são até hoje a classe de antimicrobiano mais utilizada no tratamento de infecção grave causada por BGN, tá? Então, meropenem não é à toa, né, que o guideline é todo desenhado para salvar o carbapenem, tá bom? E que ele coloca que talvez seja o tópico mais importante dentro de resistência bacteriana, a resistência ao carbapenem, tá bom? Como eu falei, gente, essa resistência carbapenêmica, né, é um grupo heterogêneo de patógeno que tem vários mecanismos de resistência, tá? Então tem talvez centenas de formas de ser resistente a carbapenem. E as carbapenemases, né? Então, enfim, mecanismo enzimático e tudo mais. Nos Estados Unidos, a mais comum são as KPCs, né? Que não estão, vocês já sabem disso, restritas ao isolado de Klebsiella pneumoniae, né? Posso ter uma E. coli com carbapenemase KPC. Só chama KPC porque foi primeiramente descrita numa Klebsiella. Outras carbapenemases nos Estados Unidos, assim como no Brasil, incluem as metalo, beta-lactamase de New Delhi metalo beta-lactamase de Verona, e assim vai, além das oxicilinases. Bom, beleza. Então, estamos diante de um bicho que tem resistência à carbapenemase. Eu não tenho exatamente o mecanismo, né? É, de novo, às vezes sai o antibiograma lá, mas eu não tenho o meu laboratório para me fornecer o mecanismo. Esse mecanismo aqui é metalo. Eu tenho como, de forma indireta, entender ou aumentar a probabilidade de entender. Mas, via de regra, o trem fala assim, não é resistente a carbapenémico, né? Então, qual a abordagem de tratamento preferida para infecção causada por Enterobacteriales sem produção de carbapenemase que permaneça susceptível ao meropenem e imipenem, mas não susceptíveis ao ertapenem? Ou seja, gente, nós estamos falando de mecanismos que só tiram o ertapenem da jogada, tá? E, de novo, lembro que com a definição né, que o CDC fez, né? Pelo menos um, tá? Para esses, minoria, né? Para infecção causada por esses isolados, é, o uso de meropenem em infusão prolongada tá indicado, tá bom? Desde que nenhuma carbapenemase, ou seja, a bomba de efluxo, aí o carbapenêmico mais bobo, que é o ertapenem, não funciona, mas o meropenem funciona. Pode dar meropenem estendido e tudo mais, tá bom? Isso aqui é menos frequente, a gente está diante dessa situação. Beleza, mas para aquele que é realmente resistente, né? Quais são os antibióticos preferidos para tratamento de cistite? De novo, gente, nitrofurantoína e Bactrim. Aqui ele já coloca quinolonas. Escolha para pielonefrite ou infecção urinária. Bactrim, cipro, levo. E aí ele coloca os aminoglicosídeos e os beta-lactâmicos novos, né? Ceftazidime e avibactam. Vejam como o trem mais ou menos se repete, tá? O problema é quando você tem essa resistência a carbapenem, enzimática, e também resistência à quinolona, tá? Aí, muitas vezes a gente recorre ao aminoglicosídeo. Antibióticos de escolha para o tratamento dessas infecções, né, resistente a carbapenêmico, quando os resultados de teste de carbapenemase não estão disponíveis ou são negativos, fora do trato urinário. Vocês entenderam aqui? Vou ler com calma de novo. Quais são os antibióticos de escolha para o tratamento de infecção fora do trato urinário causado por enterobacteriais resistentes a carbapenem quando não tem teste de carbapenemase, tá? Que quando eu tenho,
pode ser, se eu tiver, por exemplo, diante de uma metalo-beta-lactamase, que eu tenho que mudar, dar mais do que isso aqui que está descrito, tá? Mas quando eu não tenho ou é negativo, para nós aqui seria o Torgena, né? É, enfim, novos beta-lactâmicos, vou chamar assim, tá? É, ou cefderocol também, que essa nova cefalosporina, tá bom? É, quando eu tenho a resistência e já descrevo que eu tenho uma carbapenemase, KPC, qual é a meu antibiótico de escolha? Novo beta-lactam, Torgena, tá? Porque o Torgena ele consegue vencer a carbapenemase KPC, tá bom? Mas se eu tiver diante aquele ele simplificou a coisa chamando de NDM, né? Mas quando eu tiver diante e descobrir, né? A gente tem isso, né, em alguns hospitais, né, e tudo. Quando eu tenho a definição de que eu estou diante de uma metalo-beta-lactamase, aí eu não posso dar só o Torgena, tá? Então eu tenho que associar o Torgena com o Astreonan. Quem realmente vai atuar aí nesse caso vai ser o Astreonan, tá? Mas como o bicho que tem uma metalo-beta-lactamase geralmente passou por uma graduação aí de aquisição de mecanismos de resistência, geralmente ele tem a metalo-beta-lactamase com outras coisas. Então você dá o Torgena para combater essas outras coisas e dá o Astronam para realmente ultrapassar aquele mecanismo de resistência conferido pela metalo-beta-lactamase, tá? Então, por isso que, às vezes, vem lá, o bicho é resistente à carbapenêmica. Eu falo, "Ah, agora eu vou brilhar, vou dar um Torgena, cara, barará, mas agora o cara vai ficar bom." E o cara não fica bom, porque ele tem como mecanismo de resistência carbapenêmica uma metalo-beta-lactamase, tá? Tem a forma rápida de fazer isso, com 30 minutos, se tiver um painel multiplex, você tem ali a definição disso, tá? E tem a forma indireta, que é que a gente, que vocês devem ver a CCH falando de vez em quando, ah, agora nós vamos testar o Torgênio, testar a poli e tudo mais. Então, eu ponho lá e testo também o Torgena, que não vem no kit, no padrão protocolar habitual. Aí eu testo. Se ele não é susceptível, pode ser outras coisas também, tá, gente? Mas estatisticamente o mais provável vai ser eu ter uma metalo-beta-lactamase, tá bom? É por isso que a gente testa quando a gente tem que começar, tá bom? Mas na hora do empírico lá, vocês viram lá atrás, no item, se não me engano, 2, que é Torgena é aceitável, mas pode falhar. E se eu identifico que o mecanismo é oxacilinase, a mais comum é 48, Torgena também é a escolha. Qual o papel dos derivados da tetraciclina aqui, né? Tigeciclina. Então, embora os agentes beta-lactâmicos continuem sendo as opções de tratamento preferida, a tigeciclina e a aravaciclina são opções alternativas quando esses agentes não são ativos ou não são tolerados, tá bom? Só que tigeciclina com essa observação, não é para ser usado em trato urinário ou infecção de corrente sanguínea. E qual o papel das polimixinas? Geralmente é o que a gente usa aí, né? A gente tem que entender onde a gente está inserido, mas mostrando para vocês o que a literatura recomenda é polimixina, B e colistina, são as polimixinas, né? Uma é B, outra é. Não são indicadas para o tratamento das infecções causadas por enterobactérias resistentes a carbapenem, tá? Essa recomendação ela deriva de alguns dados, estudos observacionais e outros clínicos que indicam aumento da mortalidade e excesso de nefrotoxicidade, tá bom? Então, idealmente não era para a gente estar usando de rotina, mas, de novo, lembrem-se onde vocês estão inseridos. Qual o papel da terapia antibiótica combinada no tratamento de infecção causada por CRE?
a terapia combinada não é indicada para o tratamento, tá? Então, às vezes o pessoal antigamente combinava, usava carbapenêmico também, às vezes usava até meropenem com ertapenem, a ertapenem era o boi de piranha para o meropenem atuar, foi visto mudança de desfecho clínico. Resumo, cistite não complicado, não vou ler de novo não, que é muito repetitivo, tá? Infecção fora do trato urinário, idealmente torgina. Polimixinas que a gente usa não constitui a primeira escolha da literatura. Se eu tenho uma identificação do mecanismo e é por KPC-oxicilinase, especialmente 48, Torgena, né, os novos. Se for uma metalo-beta-lactamase, Astreonam mais Torgena, pelo que a gente descreveu. Poli- As polimixinas não são indicadas a princípio e não é para fazer terapia combinada. Pseudomonas. Pseudomonas é um. Falei que poderia ser uma aula só disso, né? Eu vou tentar simplificar ao máximo aqui, tá? Então, para vocês entenderem esse MDR, né, e de difícil tratamento, são tratados em literatura de forma diferente. MDR é aquilo que não é susceptível a pelo menos um antibiótico que se esperava que fosse. Uma pseudomonas resistente à quinolona. Então, é uma MDR, tá? Mas a nomenclatura difícil de tratar é definida como uma pseudomonas que não apresenta susceptibilidade a todos os seguintes figurões: Tazocin, Ceftazidima, Cefepime, Astreonam, Meropenem, Imipenem, Ciprilevo. Então, se a pseudomonas não é susceptível a nenhum desses, ela é chamada difícil de tratar. Nome pertinente, né? Então, quais são os antibióticos preferidos para o tratamento da MDR, tá? Lembra o que é MDR? Pelo menos um. Quando eu estou diante de uma pseudomonas, que são susceptíveis tanto a agente beta-lactâmico não carbapenêmico, ou seja, tazocin, ceftriaxona, quanto a carbapenêmico, economize o carbapenêmico e dê seu tazocin lá, tá? Mesmo que tenha uma descrição que torne essa pseudomonas identificável como MDR. Para infecção causada por pseudomonas não suscetível a qualquer carbapenema, mas suscetível, use o agente tradicional, ou seja, não é para assustar, falar assim, pô, o bicho é resistente a carbapenema. Tem um taso aqui falando que pode, que o taso passou, está sensível. Não vou acreditar nisso, não, vou subir, vou dar um torgeno. Não precisa, tá bom? A sugestão deles é usar a infusão prolongada, tá? Mas a recomendação é usar. Para paciente gravemente enfermo, ou aquele com controle deficiente do foco, o uso dos novos agentes, ele é uma abordagem razoável, também é uma abordagem de tratamento razoável. Ou seja, eles não falam que tem que usar Torgena para tratar essa pseudomonas. Entenderam qual pseudomonas? Pseudomonas que tem poderia ser só o carbapenêmico, né? Por definição, ele já torna essa pseudomonas MDR, que é susceptível lá a cefepime, por exemplo, e aí eu fico com medo, receoso. Se é resistente a carbapenêmico, então eu vou dar Torgena. Não precisa. Tá errado usar? Não tá, mas aqui os caras estão falando, conversando uma literatura lá dos Estados Unidos, com outro tipo de recurso e tudo mais. Então, se é aceitável, se os caras usam lá também, acho que aqui não é a hora de inventar e gastar o Torgena. Ele tem que estar lá como arsenal, mas não é aqui pra gente. E agora nós estamos falando difícil de tratar, né? Aquele que tem aquela lista extensa, inclusive os carbapenêmicos. Se for cistite, eu posso usar Torgena mais uma dose única de amicacina, resolve o problema, tá? Então, bramicina, a gente, se não me engano, tem dose sistêmica, que é só colírio, os trem assim.
o antibiótico preferido para tratamento de pielonefrite, tá? Então, se eu tenho uma pseudomonas difícil de tratar e a pielonefrite, Torgena é a primeira linha, mas a micacina é aceitável e para a gente geralmente vai ser a regra, né? É, fora do trato urinário, quem que é para usar? Aí sim é o Torgena, tá? Então, uma pseudomonas difícil de tratar, que é aquela resistente a taso, quinolona, carbapenem. Fora do trato urinário, aí sim é a hora do Torgena. Bom, outros tópicos da Pseudomonas. Papel de antibiótico terapia combinada, tá? Não é sugerida para essas infecções difíceis de tratar se a susceptibilidade for descrita. Se houver resistência a novo beta-lactâmico, ou seja, resistente àquela lista toda e resistente à torgena, aí antigamente ele falava para associar poli e amicacina. Agora, em 2024, ele falou associa o novo beta-lactâmico ou a aminoglicosídeo ou a polimixina. Então, ele tirou a possibilidade no guideline dele, não quer dizer que isso seja abominável demais, porque estava até em 2023, mudou para 2024, mas o ideal é associar ou poli B com torgena ou a micacina com torgena, tá bom? Não é para usar antibiótico nebulizado. Isso foi, né, meio badalado há um tempo atrás. O resumo tá aí. Não vou repetir esse resumo aqui, não. Tá bom? Vocês dão um print na tela e lê isso aqui com calma. Bom, acineto. Acineto é outro bicho difícil, né? Especialmente porque quando eu já tenho infecção de acineto, o paciente já está lá há mais tempo, não é regra, tá, gente? Normalmente é a história do doente. O paciente já está lá, já está sarcopênico, já está imunossuprimido, doente crítico e tudo mais. Aí aparece o acineto ou estenotrophomonas. Bom, então aqui nós estamos falando do acineto resistente a carbapenem, tá? Ele não é sempre resistente, tá? O acineto, ele tem as suas formas susceptíveis à carbapenem. Não tem aquele mecanismo intrínseco, não, tá? Mas é muito frequente no Brasil, e no nosso hospital em especial, a resistência à carbapenem pelo acineto, tá bom? E aqui, ó, segundo tópico. Segundo lugar, uma vez que o acineto já tem resistência à carbapenem, geralmente já adquiriu resistência à maioria dos outros antibióticos, tá bom? E não existe um regime de antibiótico padrão de tratamento claro, tá bom? Contra qual a gente pode fazer estudo clínico. É tudo muito, muito novo. Inclusive mudou de 2023 para 2024. Então, em 2023, qual que era a recomendação padrão? O uso de unazin, ampicilina subactam, por causa do subactam, tá, gente? Em dose alta, que ele é considerado de 6 a 9 gramas de subactam, com pelo menos um outro agente para tratamento de CREP. Polimixina, por exemplo, tá? Que a gente mais usa aí. Então, os agentes adicionais que podem ser usados: polimixina, Tigesclina ou cefiderocol. A gente não tem também, né? Então, basicamente para a gente, trocando em miúdos aqui, o tratamento padrão em 2023 era o Nazim com poli. A gente simplifica isso na grande maioria das vezes para poli, mas vocês veem aí que vira e mexe a gente acrescenta o Nazim, né? Bom, aí mudou, 2024 passou a ser assim, ó. O uso de um regime de antibiótico que inclua o Subactam é sugerido para tratamento de CREB, mas o preferido agora é o Subactam com Durlobactam. Tem realmente estudo mostrando superioridade de 6 aqui, só que a gente não tem antibiótico, tá? Então, ele deixa aqui como regime alternativo a mesma coisa que falava em 2023 para usar o Nazim com, para a gente aqui, poli B, tá? Então, lembrem disso, tratamento de acineto, tratamento bom, a gente, bom não, né? A ver, são estudos novos, vocês, principalmente
residentes mais antigos sabem, tanto que eu tenho pé atrás com essas recomendações muito novas, né, e o desenho desses estudos, existem diversos interesses aí envolvidos, mas hoje, em tese, se você tivesse disponibilidade, você daria o sulbactam com durlobactam, para a gente isso se traduz em dar o Nazim com poli. Qual o papel da difusão prolongada de meropenem no tratamento da infecção por Crab? Não é recomendado. Qual é o papel de nebulizar esse paciente? Não é para nebulizar, tá bom? Perdão, gente, eu cometi uma falha aqui. O meropenem, ele antigamente ele era usado em infusão prolongada e tudo mais, para o CRAB, que por definição é resistente a carbapenem. E aí, em 2024, ano passado, mudou, porque ele é a recomendação para usar junto surbactam e durlobactam. Mas no texto do negócio, ele mesmo fala que existe muita chance do carbapenem que não está fazendo a menor diferença, uma vez que eu dou o Subactam com Durlobactam. Mas o desenho do estudo foi com esses dois. Então, ele faz a recomendação de usar. Então, só nessa condição que o carbapenêmico de infusão prolongada está indicado, tá? Isso não é uma realidade, pelo menos por hora, para a gente. Resumo. Sugere-se o uso de altas doses de Unazin, dose diária de 6 a 9. Ele atualizou agora para considerar sempre 9, tá, gente? Então, se for usar Unazin, 9 gramas de Subactam, com pelo menos um outro agente. Polimixina, menos frequentemente G-ciclina, tá bom? E também reforçava até 2023 que era importante usar o Unazin, mesmo que o antibiograma mostrasse uma resistência in vitro ao Unazin, tá bom? Beleza, meropenem, antibiótico nebulizado, já falei. Por fim, Stenotrophomonas, outro bicho bem diferente, né? Ele é de uma outra ordem, então tem a ordem das Enterobacteriales, a ordem da Pseudomonas com, com, com acineto, e do Stenotrophomonas é um bicho ainda mais diferente, né? É, ele tem, portanto, um longo histórico de nomenclatura, de filogenia complicada, tudo. É, e, embora geralmente acredite que seja menos patogênico do que outros organismos nosocomiais, ele produz um biofilme e tem fator de virulência que permite colonização e infecção, principalmente para o paciente vulnerável. Então, paciente que é imunossuprimido, paciente lá que tem uma leucemia, que está muito tempo no CTI, que faz imunossupressão, né? É até por isso que vocês devem ver que a gente tem no nosso esquema empírico, depois de muito tempo de internação, paciente indo mal, o tratamento, a cobertura, ainda que incompleta, vocês vão entender, para estenotrofomonas, tá? Então, qual que é a abordagem geral para o tratamento de estenotrofomonas? Terapia combinada com pelo menos dois agentes ativos, isso é, Bactrim, Tigecycline, ceftriaxone que a gente não tem, ou levofloxacin, tá bom? E aí ele fala que você pode usar, em 2023 isso era mais claro, em 2024 com menos, tá? Você poderia levar essa terapia dupla na primeira fase, paciente mais crítico, depois o cara tá vendo bem, se podia escalonar para um agente individual, que não poderia ser a quinolona, tá? Que é a nossa droga monoterapia que a gente acrescenta empiricamente no nosso esquema. E a gente pensa que esse paciente tem maior probabilidade de estar agora diante de centrofomonas, tá bom? Ele isoladamente teve aumento de mortalidade. Bom, alternativamente, combinação de torgino com astronam pode ser considerada, especialmente se o paciente estiver muito grave. Então, lá nos Estados Unidos, se o cara está grave e é uma esteno, ele vai receber cefazidima e astronam. Para a gente aqui é Bactrim e Levo, que está aceitável ali, pela forma que ele constrói o texto, tá bom? O Bactrim, como componente da terapia combinada, ele deve ser mantido até melhora clínica, parará, e com uma dose de 10 a 15 de trimethoprim, tá bom?
lembrar desses ajustes de dose, tá? O Bactrim ele tem diversas posologias para as diversas patologias infecciosas a que ele se destina, né? O LEVO é sugerido apenas com componente de terapia combinada, tá? Usar imunoterapia não é recomendado. E ceftazidima e aztreonam também é opção, especialmente para paciente crítico. Muita coisa, né, gente? Essa segunda parte aqui da aula é pesada mesmo, muito decoré, muito nome, mas eu acho que foi bom para vocês se situarem como é que se dividem os beta-lactâmicos, os gram-negativos, como é que eles desenvolvem mecanismos de resistência, como que eu calibro o meu antibiótico para cada uma das situações, mas isso aqui vai exigir que vocês estudem algumas vezes para que faça mais sentido, tá? As mensagens finais são: os gram-negativos com resistência, né, resistentes, são um dos principais assuntos de saúde pública atualmente, né, com essa perspectiva de ser um dos principais causadores de óbito na população mundial. Dentre os gram-negativos de importância clínica, se destacam os enterobacteriales, a Pseudomonas, a Cineto e o Stenotrophomonas. Quatro mecanismos de resistência: permeabilidade celular, expulsão do antimicrobiano, alteração do sítio e inativação enzimática são descritos, né? Com ênfase aí na ativação enzimática. E SBL, quinolona e Bactrim para trato urinário. Para os demais, carbapenem. Campse lembrar que são as Enterobacter, que hoje em dia a gente considera Enterobacter cloacae, Klebsiella aerugine e Citrobacter freundii. Resistência a carbapenêmico não é igual ao KPC, é um grupo heterogêneo que demanda estratégias individualizadas e polimixina como opção do nosso meio, sabendo das limitações e desfechos piores, né? Pseudomonas, a MDR, lembrado o que é MDR? Preferitazo, ceftazidima, cefepime, economizar o carbapenem, e as DTRs, que são resistentes inclusive a carbapenem, usar um novo beta-lactâmico ou aminoglicosídeo. A cineto, ampicilina subactam, nas em altas doses em associação com outro agente, até termos o subactam e dorlobactam aqui, vai demorar, né, provavelmente. E para tropomonas, Bactrim mais leva até a estabilização clínica, talvez até o final do tratamento. Beleza, gente? Era isso. Obrigado. Quantas horas? 9h12 já. Vou abrir oportunidade para pergunta, né? Se vocês ainda estiverem aí. Se alguém quiser perguntar, comentar. E se eventualmente a pergunta só aparecer amanhã, vocês podem me procurar lá no hospital. Ô, Paulo, boa noite. Aqui, obrigada pela aula, achei assim muito interessante. Eu só não consegui pegar, foi o nome do protocolo certinho da Anvisa para eu conseguir baixar aqui. Como é que é o nome dele todo? Quem está perguntando que eu não estou identificando aqui? É que é Bárbara da Unimed? Ah, e aí, Bá, beleza? Já? Então, é o módulo 10, o que eu recomendei é esse aqui, ó. É o módulo 10 desse guia aqui que chama Microbiologia Clínica para Controle de Infecção Relacionada à Assistência. E aí ele tem Ah, vários módulos. O módulo 10, ele tem uma introdução fantástica, ele te situa pra caramba, assim, uhum. sobre a divisão dos micro-organismos, mecanismos de resistência. É muito bom. Isso aqui é um pilar, assim, que eu acho, muito bem, muito didático e tal.